Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Queridos, nós vamos estar falando nesta manhã sobre vasos de honra e desonra. Qual você escolhe ser? Nós observamos aqui na palavra do Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo, ele fala com o seu filho na fé, Timóteo, como deveria ser a conduta de Timóteo, o que deveria Timóteo fazer. Versículo 15, ele diz: procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas em contraponto ao que Paulo diz a Timóteo, ele traz aqui o nome de duas pessoas que agiram de forma errada, Himeneu e Fileto, e diz assim: e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e estava pervertendo a fé de alguns. Mas Paulo, ele diz que o fundamento de Deus não seria abalado por aquilo que esses homens estavam dizendo, por aquilo que eles estavam afirmando, que a vinda do Senhor já era feita, que a ressurreição já era feita. E com isso, Paulo vai dizendo que há vasos de honra e há vasos de desonra. Aqueles que estão na casa do Senhor, mas que são vasos de honra. E também há na casa do Senhor os vasos que são de desonra, né? Então veja que o fundamento de Deus fica firme, tendo por selo que o Senhor, ele conhece os que são seus. Então, queridos, Deus conhece os que são seus. Deus conhece quais são os vasos de honra, quais são os vasos a qual ele pode contar, ele pode usar. Nós vemos assim que às vezes nós não conhecemos quais são os vasos. Às vezes, aparentemente, parece ser, mas o Senhor conhece por dentro, por fora. O Senhor conhece a estrutura, o Senhor conhece os pormenores da nossa vida. E este é um dos fundamentos, um selo que o Senhor conhece. Ninguém engana a Deus. Então o Senhor conhece quem é vaso de honra e quem não é vaso de honra. E nós observamos aqui que a característica desse vaso de honra, Paulo vai dizendo que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Então Paulo está dizendo que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, renunciando às coisas ímpias, às coisas más, então nós nos tornaremos vaso de honra, vaso para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus.
Então nós vemos aqui as fases da criação de um vaso de honra. Nós vamos observar que para se criar um vaso, a primeira fase, primeira coisa é tirar esse barro do rio. É fazer uma separação, é tirar de onde ele está e o conduzir para outro lugar, para casa. Então veja que o oleiro fez isso conosco, ele nos tirou do mundo. Por isso que esse vaso, esse barro, ele precisa estar separado. Uma vez tirado do mundo, ele não pode novamente estar unido com o mundo para que ele possa receber sobre a sua vida o processo da criação desse vaso. Segundo, o oleiro pegou o barro, tirou do mundo e colocou na sua casa, levou para casa, e isso representa que o Senhor nos levou para a igreja, a casa do oleiro, e ele nos coloca sobre a sua mesa, e ali ele vai utilizar uma faquinha para retalhar o barro, na tentativa de encontrar as pequenas pedras, grãos de areia que vêm junto no interior daquele barro. Da mesma forma, o Senhor, ele pega a sua palavra, a espada do Espírito, para cortar, para tirar as pedras em nosso coração, pedras que não conseguimos enxergar, mas a palavra, ela vem mostrando, a palavra, ela vem revelando aquilo que está no nosso coração, para que nós possamos nos tornar uma terra boa. As pedras representam aqui os vícios, os defeitos do velho homem, e que a palavra, ela vai tirando isso, ela vai revelando para que esse barro possa se tornar um vaso de honra. Depois o oleiro pega esse barro e ele começa a amassá-lo com as suas próprias mãos. Ele faz isto para que as bolhas que vêm naturalmente na estrutura do barro, porque se esse barro não for amassado para que as bolhas sejam tiradas, quando a temperatura aumentar no forno, esse vaso irá rachar. Da mesma forma, nós precisamos ser amassados pela mão do oleiro, já que muitas vezes, veja, nós guardamos mágoas, nós não liberamos perdão. Às vezes há algo ali no nosso coração que precisa ser amassado para ser tirado, para ser liberado perdão, para que nós não sejamos quebrados na hora da formação desse barro, desse vaso. E nós observamos que durante todo esse processo em que o oleiro está com a palavra cortando, procurando as pedras, amassando para tirar aqui as imperfeições desse barro, ele está sempre jogando água. E esta água revela, apresenta o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida, nos consolando, nos amolecendo o nosso coração, para que Deus venha nos dar a forma e nós venhamos nos tornar um vaso. Jeremias, ele disse que o vaso quebrou nesta fase em que o oleiro estava amassando o barro. O barro estava lutando contra o trabalhar do oleiro,
Estava faltando a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está nos amolecendo, queridos, é mais fácil nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer. Mas quando o nosso eu está aflorando, então nós não nos submeteremos à vontade de Deus, do Espírito Santo. Mas quando nós ouvimos, quando nós nos deixamos ser modelados pelo Espírito Santo, nós estaremos nos rendendo à vontade do Pai. E aí nós observamos algo, que depois que ele faz esse processo todo de separar o barro, de trazer o barro para casa, depois começar a tirar alguma pedrinha, amassar para que possa se fazer ali, começar a tirar o ar que está, as bolhas de ar naquela massa, naquele barro. Ele vai colocar na mesa para começar a rodar e dar forma àquele vaso. O barro tinha que ficar no centro da roda, ou seja, temos que estar buscando ficar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar, queridos, no centro da vontade de Deus. Na roda, o barro está sendo trabalhado por dentro e por fora. Então, na igreja, o Senhor vai trabalhar o nosso coração. Isso irá repercutir nas nossas atitudes. Na roda, o oleiro utiliza as suas mãos para dar forma a esse vaso. Pode ter certeza que ser moldado por Deus muitas vezes dói, não é fácil, mas é necessário. Assim, meus queridos irmãos, nós observamos aqui que na casa do Senhor há vasos de honra e há vasos de desonra. Nós falamos sobre esse processo da formação do vaso. E eu pergunto nesta manhã, que vaso nós somos? Vaso de honra ou vaso de desonra? Uma coisa é, Deus conhece. Deus tem o conhecimento de quem nós somos. E se Deus conhece, que nesta manhã nós procuremos cada momento ser vaso de honra, para que o Senhor possa nos encher, para que o Senhor possa glorificar o nome dEle através da nossa vida. Uma coisa é, vaso de honra permanece na casa, vaso de desonra quebra-se e joga fora. Vaso de honra se coloca num lugar de destaque, para que todos possam ver. Vaso de desonra, vaso quebrado, se joga fora. Mas eu quero dizer nesta manhã que ainda há tempo de sermos vaso de honra. Ainda é tempo de nos colocarmos na mão do oleiro para sermos usados por Ele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eterno e bondoso Pai, adoramos a Ti, Senhor, Te exaltamos nesta manhã. Te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua presença, de poder nesta manhã reconhecer que vaso nós somos, reconhecer, ó Deus, que o Senhor tem nos dado o privilégio de estar na Tua casa, de termos sido separados, de estarmos no processo do Senhor. Talvez aqueles que nos escutam estejam passando no processo do amassar o barro. Talvez esteja até doendo o processo, mas é necessário. Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, que a Tua graça nos fortaleça nesta manhã, que a Tua graça, Pai, nos dê ânimo, nos dê vigor para continuarmos,
para que nós não desfaleçamos durante o processo, mas que nós estejamos de contínuo na tua presença, desfrutando do teu agir. Ó Deus, nos ajuda a nos colocar no centro da tua vontade. Nos ajuda a entender, Pai, qual é o teu querer para nós, para que nós possamos estar sendo formado em nós um vaso de honra, a qual o Senhor possa, Pai, se alegrar com a nossa vida, qual o Senhor possa ter prazer, como o Senhor teve na vida de Jesus, a qual o Senhor nos diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Querido Deus, que nesta manhã o Senhor venha dando graça, o Senhor venha dando vigor, venha dando vitória aos teus filhos. Eu oro, Pai, que nesta manhã todo o mal caia por terra e o Senhor venha dando a vitória aos teus servos, em nome de Jesus.